em a mim mesmo. Qual é essa circunstância, essa dificuldade que tem te afrontado, que tem te entristecido, te afrontado você que é uma pessoa de Deus, do Deus vivo, que tem todo o poder nos céus e na terra. E Davi chega para o exército, agora continuando lá para frente, eu acho que é isso aí, 17 e 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe. Eliabe era irmão de Davi, contra Davi, e disse: por que descesses aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Já começa a condenar, afrontar Davi, para frente. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Vamos lá para o versículo 33, Renan. Então veja bem: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Só um minuto aqui. Se veja que já começa uma afronta contra Davi do próprio irmão dele, da própria família. E às vezes chegamos a um momento que somos afrontados, às vezes até por pessoas da nossa própria família. E isso faz com que nos entristeça, mas Davi não abaixa a cabeça, porque ele acredita no Deus vivo. Continua para frente, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, 35, eu saía após ele e o feria e livrava-o da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém? Veja bem, irmãos, mesmo Saul está numa situação bem delicada, porque Saul era o rei escolhido por Deus, mas ele estava saindo da presença de Deus. Como diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. E ele deixa de obedecer e começa a sacrificar. Dificuldades após dificuldades na sua vida. E isso vai envolvendo o seu exército, aquelas pessoas a quem ele comandava. E isso pode acontecer nas nossas vidas, vindo para hoje. Se pararmos de obedecer o nosso Deus, ou a palavra de Deus, começamos a acrescentar sobre a nossa família, sobre as pessoas que estão sob o nosso comando, aqueles que estão próximos, depende de nós, as circunstâncias com dificuldade. E esse homem estava afrontando, esse homem era um grande guerreiro, ele era o Golias, um homem muito grande, que estava afrontando o exército de Deus. E o exército de Deus, ou seja, o exército de Israel, estava amedrontado, estava com medo, estava fechado, estava trancado. Eles ficaram escondidos, porque eles estavam com medo. O que pode acontecer nas nossas vidas? O medo é natural acontecer nas nossas vidas. Quando a dificuldade vem em nossa frente, é natural o medo acontecer nas nossas vidas. Mas o que nós temos que fazer? Não nos abaixar para o temor. Porque o medo, se nós nos abaixar, se nós parar pelo medo, nós vamos ficar paralisados e não vamos poder continuar a ação que temos para realizar. Isso aconteceu com o exército de Israel. O medo que ele estava daquele homem, daquele gigante, porque era para ir um só
um só soldado para lutar corpo a corpo, e não tinha ninguém que pudesse lutar, nenhum do exército de Israel poderia lutar contra Golias, porque seria morto. Mas sabe por que isto aconteceria? Fosse qualquer um deles do exército de Israel, mesmo até Saul, ou Jonatas, que era um dos guerreiros do exército, não teria condições, não teria chance de vencer o Golias. Mas aí você pode me perguntar, mas então não foi o Deus que protegeu Davi? Sim, foi o Deus que usou Davi para que isso acontecesse. Mas qualquer um do exército de Saul, do exército de Israel, se fosse lutar contra Golias, iria usar a força natural, ou a força dele mesmo, a força dos treinamentos que ele tinha para lutar contra Golias, e seria vencido pelo Golias. Mas Davi, ele era aquele menino que estava cuidando das ovelhas, mas ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus. Ele começava sendo obediente para os seus pais. Depois o obediente, você vê que aqui ele tem que ter a ordem de Saul, a bênção de Saul, que era o seu líder, para poder ir enfrentar aquela batalha. E aí Deus vai abençoar. Mas como que Deus vai abençoar um menino pequeno? Até o Golias começa a dizer, vocês estão brincando, vocês estão me afrontando. Eu creio que Golias vai pensando na menor dificuldade. Não tenho dificuldade nenhuma para lutar contra esse menino. Vou esmagar esse menino. Mas ele, eu acho que de tanto que ele estava ciente de que ele ia fazer isto, que ele levou a pior. Se um dos soldados do exército de Israel fosse com uma funga, ou seja, na nossa linguagem, uma cetra, contra o exército, eles não iriam usar essa armadilha. Por quê? Porque eles eram treinados com lanças, com espada, de outra forma. Mas Davi usava as estratégias que ele tinha. O que ele tinha estratégias que Deus dava para ele. Eu acredito que quando ele matou o leão, quando ele matou o urso, foi da mesma forma. Ele derrubou o urso, ele derrubou o leão, talvez com uma pedra, como ele fez com Golias, e depois matou. E aí o Golias não imaginava que aquilo iria acontecer. Ele derruba o Golias com uma pedra e depois com a própria espada do Golias, ele corta a cabeça do Golias. E aí o exército todo de Israel avança. Mas foi a vitória quem deu, foi Deus. Foi Deus quem deu a estratégia para ele, foi Deus quem deu as condições para ele, mas porque ele obedecia, ele ouvia a voz de Deus. Glória a Deus! E assim somos nós. As pessoas podem olhar para nós e dizer assim, mas esse não vai conseguir. Mas se nós cremos e vamos em nome do Deus vivo, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer essa dificuldade, você vai vencer esse problema, você vai vencer essa luta, você vai vencer essa enfermidade, porque você vai em nome de Jesus. Não somente na nossa força, não somente pensando naquilo que podemos fazer humanamente, mas crendo num Deus todo-poderoso, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que venceu imensas coisas para o seu povo. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo que operou no passado, ele opera hoje, mas nós temos que estabelecer a nossa fé, nós temos que estabelecer a nossa crença e não ficar fazendo igual Saul, confiando somente na força do seu braço. Porque muitas vezes nós ficamos assim, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou realizar. Mas não oramos a Deus nem sequer para pedir a direção de Deus. Muitas vezes, como foi pregada a mensagem na sexta, nós convidamos o Senhor para entrar na nossa casa, cantamos o cântico, entra na minha casa, Senhor, entra na minha casa, vem realizar a tua obra na minha casa. Mas quando Jesus entra na nossa casa, nós deixamos Jesus de lado, sentado ou quietinho lá, pensando que estamos fazendo isso. Jesus já entrou, já convidei Jesus, mas nós ficamos preocupados com outras coisas,
somente com os afazeres do dia a dia e esquecemos de hospedar o Senhor Jesus que nós convidamos em nossa casa. É importante, irmãos, que nós cuidemos dos nossos cultos. Até isso Deus quer da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa casa, as mulheres da casa. Olha, sábado tem reunião das mulheres. É importante que nós cuidemos da nossa casa, isso Deus quer. Mas não nos deixemos de descuidar nas coisas de Deus. Porque nós convidamos o Senhor para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida. Então não vamos fazer igual Marta, ficar desapercebido só com os trabalhos, só com as coisas do dia a dia, e deixando as coisas de Deus de lado. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos orar, mesmo na nossa casa. Precisamos vir à igreja. Precisamos participar dos cultos de Santa Ceia. Levar a sério. Somente se você não puder, em últimas ocasiões, não vir. Quando estiver enfermo, que não tem condições. Quando tem irmãos que trabalham nesse horário, daí não tem condições mesmo. Mas se tivermos condições, nós devemos buscar o Senhor. Porque nós convidamos Jesus para ser o líder da nossa vida, para ser o Senhor, o único Salvador das nossas vidas. E como disse o João aqui no início, que Deus não obriga nós a obedecê-lo. Ele não obriga nós a obedecer, porque Ele não é ditador. Mas a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. O que significa? Em dois termos esse sacrifício. Ou pode ser o sacrifício, eu vou jejumar, depois que eu fizer um erro, um pecado, eu vou jejumar, vou orar, para que Deus me perdoe. E aí é errado, irmãos. Porque o Senhor não aceita sacrifício nosso. O sacrifício dele já foi feito na cruz do Calvário. Quando nós jejumamos, quando nós paramos, isso aqui é para nós mesmos, para a nossa carne começar a entender que nós precisamos de Deus, que nós temos que dar um tempo, que nós temos que parar, que nós temos que não somente comer, não somente pensar em se alimentar, mas dar um tempo para Deus. Então, é isso que Deus quer de nós. Isso é um tipo de sacrifício. Mas outro tipo de sacrifício é as consequências que vêm na vida da pessoa que desobedece à palavra de Deus. Aí vem o sacrifício. É difícil obedecer? Custa um pouco. Claro que custa. Custa não sair da nossa casa, dia de frio, às vezes dia de chuva. Custa não sair da casa e vir até aqui, sentar aqui para ouvir. Custa, claro que custa. Mas isso é melhor ainda do que o sacrifício que pode trazer as consequências quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas vamos aqui continuar. Davi era aquele que buscava a Deus e não se descuidava. Mesmo sendo menino, mesmo sendo muito jovem, ele não se descuidava. E por causa disso, Deus o escolhe para ele ser o líder. Vamos lá então para os Salmos. Os Salmos 34 e o versículo 4. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Para aqui um pouquinho. Veja bem, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Agora eu pergunto, será que Deus iria responder Davi? Iria livrar ele de todos os temores? Iria dar a ele aquilo que ele precisava, se ele não buscasse o Senhor? Não. Primeiro de tudo, ele buscou o Senhor. Fica bem claro, busquei ao Senhor. E ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, é natural o medo. Mas nós temos que buscar a Deus para que nós sejamos livres do medo. Para que o Senhor nos fortaleça. Porque no medo nós podemos paralisar diante das coisas. Mesmo em todos os sentidos. No medo nós podemos paralisar. Mas isso não está acontecendo, eu estou com medo. Nós precisamos pedir a Deus, buscar o Senhor, para que Ele nos livre dos nossos medos. E a nossa
Glória a Deus. Porque se nós não tivermos a voz de Deus, a nossa fé vai se esfriar. Porque todos os dias acontecem coisas para nos entristecer. Nós estamos no mundo onde que a Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, para todos ao redor do nosso trabalho, onde quer que estejamos, o inimigo vai estar atento para tentar paralisar-nos, colocar medo sobre a nossa vida. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse assim: eu não quero que lave meus pés, eu não sou digno do Senhor lavar meus pés, é eu que devo lavar os seus pés. E aí Jesus disse para ele assim: você não precisa ser lavado o teu corpo, porque só basta os pés. O que Jesus quis dizer com isso? O corpo já está limpo, só carece ser lavado os pés. Porque os pés, os nossos pés estão nesta terra, estão nesse mundo, então precisa ser limpo. Precisamos pedir que o Senhor nos limpe os nossos pés, que a palavra de Deus, que a luz venha iluminar o nosso caminho, porque a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ou para o nosso caminho. Por que é a lâmpada para os nossos pés? Não podia ser para a visão, para os olhos? É para os pés, porque é por onde nós temos que andar. E os nossos pés estão nessa terra que tem tantas dificuldades. Então nós temos que buscar o Senhor, para que Ele nos livre dos medos, para que não sejamos paralisados. Você não tem travado em algumas coisas? Em algumas coisas que você precisa agir, não tem dado certo porque você tem travado. São medos, são temores, que precisamos buscar de Deus para sermos fortalecidos. A palavra de Davi: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém. Às vezes, irmão, nós buscamos algo sobre nossa vida e nós, às vezes, acabamos não recebendo. Por quê, irmãos? Porque nós temos temores, medos. E é aí que nós temos que buscar de Deus. Me ajuda, Senhor, que eu vença esse medo, que eu vença esse temor, para que eu não fique paralisado, para que eu seja livre para andar. Amém, irmãos? Porque olha que a dificuldade tem alguém que está com os pés presos e não pode andar. Então, irmãos, nós temos que buscar de Deus. Vamos para o próximo versículo. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Aqui, irmãos, é sobre a nossa fé. A nossa fé, às vezes as pessoas dizem que o medo é falta de confiança. Não interprete dessa forma. O medo é natural na nossa carne. E nós temos que vencer isso. E o medo, quando ele começa a atingir a nossa vida, ele vai fazer a nossa fé diminuir. Mas não é que o medo seja falta de fé. O medo faz diminuir, ele nos paralisa. Mas a nossa fé já está firmada no Senhor. Glória a Deus. Um dia você aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você viu sobre a sua vida coisas maravilhosas, entendeu que só Jesus salva. Se alegrou o teu coração, o teu espírito. Mas com o passar do tempo, aquilo vai às vezes acontecendo nas circunstâncias e às vezes em todos os lugares. No nosso trabalho, aonde andamos, na escola, com os nossos amigos, nossos vizinhos, com os nossos familiares, como começou a acontecer com Davi, e às vezes até na igreja. Nos entristecemos, mas aí, irmãos, nós temos que pedir a ajuda do Senhor, para que a nossa fé não venha desfalecer. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, quer dizer, não se assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Veja bem, irmãos, se você estiver enfrentando medo na tua vida a respeito de qualquer coisa, e uma das coisas importantíssimas é a nossa salvação. Muitas pessoas têm medo de morrer. E quando nós temos medo de morrer, irmãos, é natural. Mas nós temos que buscar de Deus. Porque se nós temos a nossa salvação garantida, ao fechar os olhos aqui, estaremos com Cristo na glória. Então, irmãos, nós temos que ter a nossa salvação certa, de que se nós fecharmos os nossos olhos agora, estaremos com Cristo. Então, nós temos que ter certeza disso, buscar a presença do
Senhor. Lembre, em qualquer dificuldade, não temas, porque eu sou contigo. Então, muitas vezes nós estamos parados, mas por que isso está acontecendo? Por que isso acontece comigo? O que está acontecendo na minha vida? Em vez de você ficar dizendo por que isso acontece comigo, por que isso está acontecendo, lembre que ao teu lado tem alguém para te fortalecer. Esse alguém é o Senhor. O Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Os séculos ainda não se findaram, portanto Jesus está neste lugar. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas, eu estarei no meio deles. Tenha certeza, a tua fé tem que ter certeza que Ele está aqui. Glória a Para que Deus. as coisas aconteçam na nossa vida. Não temas, porque eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus. Essa não é a minha palavra. Não é a palavra de uma religião. Não é a palavra de uma igreja. Porque a igreja é o povo. Não é as nossas palavras. Essa palavra é de Deus. Glória a Deus. Em quem nós cremos. Se nós temos fé, como Davi disse para Saul: quem é este homem para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é essa circunstância? Que circunstância é essa? Para te afrontar, para te paralisar. Você serve um Deus vivo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Glória a Deus. Ele é teu Deus, sim ou não? Então, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você está sendo injustiçado por alguma coisa? Você tem um Deus justo. Você tem um Senhor que vai te fortalecer. Então não fique usando palavras, mas o que está acontecendo comigo? Vai buscar a graça de Deus sobre a tua vida. Olha para o lado de Senhor, o Senhor está aqui, eu tenho certeza. Então me fortaleça, Senhor. Fortaleça a minha vida. Faz com que eu busque a tua presença. É isso, irmãos, que nós precisamos. É isso que a igreja não pode enfraquecer na fé. Deve buscar o Senhor, porque o Senhor está conosco. A confiança de Davi em Deus, no Deus vivo. Ele não aceitou a ser humilhado diante de pessoas que não temiam a Deus. Davi foi à luta em nome do Deus vivo. E com a arma que o gigante usaria para lhe ferir, Davi matou aquele gigante. Com essa arma que estão tentando te ferir, talvez, não sei, levantando calúnia contra você que não é verdade, ou injustiças talvez, com essa mesma arma, essas pessoas, elas vão ser exterminadas por essas mesmas palavras. E você será justificado. Glória a Deus. Porque você acredita num Deus vivo, Aleluia. todo-poderoso, Glória a Deus. Criador dos céus e da terra. Eu gostaria que você colocasse lá para mim, para nós encerrar aqui. 2 Timóteo 1,7. Para nós encerrar. Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus, irmãos. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus nos deu um espírito de temor. Mas Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Veja bem. Primeiro de tudo, temor. Não é de temor, não é de medo o espírito que Deus nos deu. Mas é um espírito de fortaleza, e de amor, e de moderação. As 3 palavras últimas ali. Fortaleza, amor e moderação. Esse é o espírito que Deus nos dá. Esse é o espírito que Deus nos deu. Quando nós buscamos a Ele. É um espírito fortalecido. Porque nós temos uma missão na nossa vida. Sabe qual é a missão que a igreja tem? A igreja é o povo. A igreja não é essas paredes. A igreja são vocês. Somos nós. Quando nós estamos reunidos, nós somos a igreja. Quando nós saímos daqui, nós somos um membro da igreja. Mas que o Senhor vai nos isolar, ou seja, isolar. O Senhor vai nos fortalecer para que sejamos blindados pelo Espírito Santo, para não ser
Aqui voltando, irmãos, quando os médicos tiram um membro do corpo de uma pessoa, é muito bem cuidado, é muito bem isolado, ali para que não tenha nenhuma contaminação até chegar no corpo. Assim somos nós quando saímos do corpo e vamos cuidar das nossas funções, somos um membro do corpo. Mas aqui nós somos o corpo, cujo Cristo é a cabeça, para nos fortalecer. Então, o Espírito que Deus nos deu, nós temos uma missão. E essa missão é alcançar outras pessoas que precisam de Jesus, que precisam do Senhor. E essa semana ainda nós estávamos conversando, ontem, com a menina lá, que ela é convertida. E ela estava falando para outra pessoa sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E ela queria tanto que essa pessoa, e a outra pessoa levou-me para o mal. Entendeu? Meio mal, porque aí eu pensei comigo, quando alguém chega para a pessoa e fala de Jesus, é porque nós entendemos, irmãos, que a coisa mais preciosa para a nossa vida é a nossa fé no Senhor Jesus. Como é bom servir ao Senhor, como é bom estar na sua presença. E nós queremos isso para outras pessoas. Nós queremos que outros também sintam isso nas suas vidas. Então essa é a missão da igreja. Mas se nós não tivermos esse espírito de fortaleza, esse espírito de amor e de moderação, moderado nas coisas, como que nós vamos poder chegar para outra pessoa que está precisando, que está necessitando de fortaleza, de ser fortalecido, está precisando de amor, está precisando de moderação por muitas coisas? Como que nós vamos poder chegar para ela e transmitir para ela isso se nós não temos isso na nossa vida? Então o Espírito que Deus nos dá é um Espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Não é nada exagerado o que Deus quer. Deus não pede para nós viver o dia inteiro, a noite inteira na igreja. Nós temos as nossas funções. Deus é moderado. Deus não pede que nós sejamos saindo aí para a rua e gritando para todo mundo que não aceitar Jesus vai para o inferno. Não é isso. Deus quer moderação, Deus quer o exemplo que saia de nós, de um espírito fortalecido, de amor e de moderação, para que outros vejam em nós Jesus. Somos a imagem e a semelhança de quem? De Deus. A imagem e a semelhança de Deus. E que nós possamos transmitir isso. Amém, igreja? Amém. Se coloca em pé nesse momento. Vocês vão chegar para frente? Venham para frente, irmãos. Vamos estar orando por todos.